A vitória do ser. A vida humana nesta dimensão reflete uma seleção natural oculta. Porque somente os espíritos puros, sem doutrinas e sem preconceitos têm condições de evoluir no infinito. Porque consciências contaminadas por doutrinas e preconceitos são iludidas por orgulhos, elas são fora da realidade da justiça de igualdade da vida, desunidas umas das outras e da natureza. O preconceito contra pessoas é insanidade ou falta de inteligência, pois logicamente, de fato, cada ser é único, incomparável. Ninguém é melhor que o outro. Cada um tem liberdade para usar o seu próprio corpo como quiser, sem o direito de censura por ninguém. A palavra pecado significa injustiça, pois ela vem de delito. Misticismo é ignorância, é a falta do conhecimento da verdade. Portanto, constatamos claramente que o preconceito é uma fuga da realidade. O preconceituoso fica em um mundo inferior de juízo. Assim, até o que estava oculto foi revelado por profetas, como os espíritos soberbos da dimensão pretérita, que nem tiveram condições de vir nesta realidade em carne, por irem contra a justiça divina do Espírito de verdade. Eles não evoluíram de consciência por suas ilusões de orgulho, indo contra a verdade, por preconceitos de bem e mal. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 29. Portanto, nem existe a teoria reativa e compulsória de reencarnação. Porque também não se anda para trás na evolução de consciência nas espécies. O ser evoluir ressuscitando de juízo ou não. Provando essa evidência com o exemplo da evolução, na sexta era cenozoica, surgiu o hominídeo. E o Homo sapiens ainda é o ser superior dos animais e do extinto Neandertal. Entre milhões de gametas geralmente apenas um apto fecunda o óvulo, produzindo um ser humano. Semelhante é a condição de seleção do espírito que ocupa esse corpo. As revelações paranormais dos profetas testificam por parábolas que existem os espíritos atrasados dos diabos, que nem evoluíram para a condição carnal humana. As profecias alertam que os espíritos dos mortos ficam aguardando o fechamento das eras, para depois, quem evoluir de juízo, ressuscitar em uma condição mais evoluída ou não. O espírito que não evoluir fica preso em um infernal mundo inferior de consciência, sendo queimado pela verdade para se purificar. As premonições de fatos são as provas materiais que a consciência é mesmo transcendental, ela não depende do corpo carnal. Através do exemplo das premonições recebidas pelo subconsciente confirmamos que a vida é mesmo eterna, além do corpo mortal, independentemente de qualquer ilusão doutrinária inventada. Porque doutrinas são invenções humanas, mentiras, elas não existem na realidade, tanto em política quanto economia e religião. As crianças vêm ao mundo puras, sem doutrinas e sem preconceitos contra pessoas. Na realidade, a pureza é a condição primária de evolução do ser. Desde o início, seres contaminados por preconceitos de bem e mal não evoluem no infinito. Portanto, o ser só pode ser puro, como Cristo, sem doutrinas e sem preconceitos contra pessoas, para ter a sua vida eterna de evolução de consciência para o ser superior, Deus. Logo, ame a ser superior de juízo sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, sem ilusões ideológicas. Observação. Foi previsto que agora, depois de 3 eras e meia, 2/3 ou 0,666 de seres,
entre diabos e pessoas preconceituosas, não evoluem de juízo. Elas ficam presas no seu infernal mundo inferior de consciência queimando com a verdade. Constatamos que bilhões de pessoas idolatram religiões. Entretanto, doutrinas nem existem na realidade, pois elas são invenções, mentiras. Desde o início a humanidade faz o oposto, pois ela foi avisada que as religiões são contra o ser superior de consciência. Quem é batizado no fogo do Espírito de verdade não idolatra a doutrina, não segue sacerdote, não frequenta templo, não faz qualquer ritual, não dá dízimo,